Cheguei. Oi, professora Fernanda, tudo bem? Cheguei, tá na área. Bom, o tema da live de hoje, pessoal, da Anima Live, do nosso projeto, é sobre o controle de constitucionalidade da emenda constitucional número 96. Esse é o tema da live, né? O que podemos esperar desse julgamento? Essa é a provocação que a gente faz e é o tema da conversa que eu vou ter, então, com a professora Fernanda. Quem eventualmente não conhece a professora Fernanda, saiba que ela é pós-doutora em Direito, é coordenadora de um curso de especialização em Direito Ambiental e Sustentabilidade na PUC, é professora da PUC, é professora de uma série de outros cursos e instituições por aí, e é uma referência, tanto na área do direito constitucional, quanto na área do direito ambiental, quanto na área do direito animal. Eu trouxe aqui, gosto de fazer um jabazinho sempre. Esse é um livro, a Fernanda tem várias obras, mas eu vou pensar algumas apenas. Esse é um livro da Fernanda muito importante para quem estuda direito animal. Foi publicado, se eu não me engano, em 2016. 2013. Direito dos Animais pela Livraria do Advogado. É uma obra muito importante para todos que estão estudando o tema. Essa é uma outra obra também organizada pela Fernanda. Desculpe, as minhas acabaram de chegar aqui, viu, Fernanda? A Amora e a Tulipa vão se manifestar em breve. Essa é uma obra importante, Animais Não Humanos e Vedação de Crueldade, o STF no rumo de uma jurisprudência intercultural. Essa foi pela Unilassalle, editora. E tem também uma outra obra que eu gosto muito, que também foi coordenada pela Fernanda, ao lado do professor Carlos Alberto Molinaro, querido Molinaro, do professor Ingo Sarlet e do querido amigo professor também Tiago Fenstenseifer. A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos. Uma discussão necessária. Bom, só que você já tem uma base de com quem a gente vai conversar hoje, né? Então a questão é o seguinte, Nanda, antes de te passar a palavra, eu vou fazer só um pequeno panorama para o pessoal que eventualmente não está por dentro, ou bem por dentro desse assunto que nós vamos conversar hoje. A prática da vaquejada, ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, e que ficou conhecida como ADI 4983 do Ceará. Nessa ação, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da lei cearense, que regulamentava a prática da vaquejada no estado do Ceará. Foi uma decisão apertada. A Fernanda vai comentar melhor com vocês depois, mas foi uma decisão apertada. Foi 6-5. E a lei cearense era a lei 15.229, uma lei de 2013, lá do Ceará. Bom, posteriormente a esse julgado do STF, a polêmica se reacendeu com a promulgação de uma emenda constitucional, a chamada Emenda Constitucional 96, que aparentemente contraria o entendimento sufragado pelo STF nesse julgado, que a professora Fernanda vai comentar com a gente daqui a pouco. A emenda constitucional ela acabou sendo aprovada e inseriu na Constituição Federal o parágrafo 7º do artigo 225, a atual redação hoje do artigo 225, que contempla um parágrafo que não existia e que passou a integrar a Constituição por força da emenda constitucional 96. Eu vou ler rapidamente, Fernanda, o parágrafo 7º, só para te introduzir o tema. Diz esse novo parágrafo 7º do artigo 225, incluído pela emenda 96. Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo 225, e aqui quem não sabe, ou quem não está com a Constituição aberta, é a regra de vedação constitucional de crueldade aos animais. Então, para fins do disposto na parte final do inciso 7, a vedação de crueldade, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Bom, a polêmica se reacendeu, então, posteriormente a essa emenda, com a propositura de duas ADIs que estão em tramitação no STF, que nós vamos conversar hoje também, que é a ADI 5728 e a ADI 5772. Provavelmente ambas até serão julgadas conjuntamente. Bom,
Dito isso, feita essa pequena introdução, eu já passo a palavra para ti, professora Fernanda. Vou te chamar de Nanda, vamos evitar essas formas mais pomposas de nos chamarmos uns aos outros, né? Nanda, quais tuas considerações sobre esse caso? Tu que eu sei que analisa há muito tempo, é uma pesquisadora muito interessada nessa temática da vedação constitucional de crueldade. Como eu falei, tem uma obra publicada que analisa diversos precedentes do STF. Como tu analisa isso? E já vamos falar também da novidade do curso, que é um curso que se propõe justamente a fazer um aprofundamento em alguns julgados do STF bem paradigmáticos, né, Fernanda? Bom, então, assim, ó, primeiro, né, Roger, que bom que a gente não vai ficar aqui, né, fazendo essas formas de tratamento aí, que é aquela coisa, né, Vossa Senhoria, com toda licença, salvo melhor juízo, penso isso, eu penso aquilo. Né? Vamos trabalhar aí um direito mais perto das pessoas, né? Então, vou aqui primeiro, né, cumprimentar os queridos amigos que a gente já olhou aqui, né, o Vicente, então, que né, a gente já fez ali a referência, um baita de um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, que está com um curso bem bacana agora, na semana que vem, dia 18. Fiquem ligados, porque as vagas são limitadas, né? Então, a gente tem ali, né, o Felipe, que é aqui da nossa especialização, um biólogo, especialista em direito ambiental. Então, assim, bem bacana ali, né? Foi orientando do professor Rogério, né? O Alexandre estava reclamando do volume, mas é que o Alexandre está longe. Na Suíça fica mais baixo mesmo, é só por isso, tá? A Carol, que está aqui, eu tenho a Selma, que é a coautora dessa obra da vedação de crueldade, aí eu vou ter que tomar bastante cuidado, porque a Selma é a especialista em controle da constitucionalidade, né? Então a gente está falando aqui agora por um público bem bacana, a Laís, querida colega lá da PUC, a Fê Zebon, a Karen, então assim, um monte de colegas bacana, um monte de amigo, a Dani, a Carol, que está comigo também esse semestre. Então assim, a gente tem aqui, né, a Luísa, fofa, né? A gente tem um grupo aqui muito bacana, né, de gente para conversar junto. Né? A gente está aqui, eu e o Rogério, colocando em ação, né, tirando do papel, um projeto nosso antigo de estabelecer, de fazer um curso em que a gente pudesse ter interação, que a gente pudesse fazer análise de conteúdo, que a gente pudesse analisar as decisões, analisar fundamentos jurídicos, fundamentos metajurídicos. Né? Então, era um projeto nosso antigo, e a gente queria fazer de uma maneira que pudesse ter interação, e acho que essa situação pandêmica surreal que a gente está vivendo acabou facilitando isso, porque a gente vai lançar isso nesse modelo remoto, né, online, o que facilita que qualquer pessoa do país inteiro possa vir com a gente, né, e fazer o debate. Vão ser 8 horas de encontro. Nós vamos dar brinde para os primeiros inscritos, e hoje o que a gente vai fazer aqui é sortear uma vaga para estar conosco ali, né? Uma inscrição, né, que vai ser nossa, um presente, né, para quem participar, né, da brincadeira ali que a gente vai fazer, e daqui a pouco a gente vai contar como. Então, vamos voltar ao nosso tema, né, Roger, que é falar sobre essa ADI do Ceará e essa situação que juridicamente se criou, né, a partir desse julgado que a gente teve da ADI cearense. Então, assim, o Rogério ali fez a nossa introdução, mas eu acho bacana a gente pensar no seguinte, por exemplo, nós temos aqui até, né, brinquei ali, a professora Selma, referência em controle de constitucionalidade, né, e que foi minha coautora ali no livro da vedação, que inclusive está para sair edição nova, por outra editora. Mas o que a gente acaba observando? O papel do STF aqui para nós é muito importante no âmbito da proteção animal, porque a gente está falando sobre uma norma constitucional. E não é qualquer norma. A gente está falando sobre uma norma que é direito fundamental. Então, com isso, traz todo aquele arcabouço de normas essenciais, né, fundantes do nosso, né, Estado de Direito, que tem toda uma situação de proteção específica. Então, não é qualquer lei, não é qualquer coisa que a gente está fazendo referência. Né? Dentro disso, então lá o Rogério começou ali falando sobre o 225, é importante a gente destacar que no 225 nós temos uma regra, né, que fala sobre a vedação de crueldade. Então, por que a gente acaba, né, grifando aqui a questão de se tratar de uma regra? Né? Porque o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225
no mínimo, traz naquele dispositivo, no mínimo eu tenho 3 comandos com relação à fauna. Ele fala de flora e fauna. Com relação à fauna, no mínimo a gente tem 3 comandos ali, né? Porque eu vou falar sobre a proteção da fauna para que não evite ali, né, a diminuição da sua função ecológica. Então, eu estou pensando no animal no todo, né, dentro de um sistema, né? Eu falo da proteção da fauna para que não submeta a espécie à extinção. Então, já é uma outra forma de proteção, e aí é bem a fauna com o olhar ambiente, né? É a fauna olhando a questão do equilíbrio enquanto população, a fauna olhando o equilíbrio como um todo, né? Não olhando o animal como ser indivíduo. E aí vem o comando, o terceiro comando sobre a fauna desse dispositivo, que fala sobre vedação de crueldade, né? Então, a gente não pode ter práticas que submetam animais à crueldade. Então, o comentário que eu queria fazer aqui, Rogério, é que quando a gente fala sobre essa análise, né, da ADI, vai analisando o caminho, né, raciocínio dos ministros, do procurador que fez ali, né, o pedido. A gente observa que no início a discussão já começa falando sobre temos que estabelecer uma ponderação, e nessa ponderação tem que, né, ter ali um peso maior a proteção ambiental. Para tudo. Não é disso que a gente está falando. Não é caso de ponderação. Por que não vai ser caso de ponderação? Justamente porque essa vedação de crueldade é uma regra e não um princípio. Então, dentro desse conjunto, desse viés, né, dessa realidade, a ponderação ela foi realizada a priori, né? Ou seja, ela foi feita a prioristicamente pelo nosso constituinte originário. Então, quando entra ali na Constituição, eu já tenho o comando em que vai dizer: podemos ter práticas com animais no Brasil, Rogério? Podemos. O que nós não podemos? Ter prática que submeta animais à crueldade. Então, é esse o cuidado que a gente vai ter que ter. Então, quando a gente começa essa discussão dizendo, temos que analisar o que é mais importante, a manifestação cultural ou a proteção animal. Não, gente, não é isso. A questão aqui não é um espaço em que eu vou fazer cotejamento, vou ponderar a relação entre a liberdade e o direito da manifestação, né, do exercício da manifestação cultural, lá do 215, 216 da Constituição, e a proteção, né, da vedação de crueldade. Não é o caso, né? Nós podemos ter manifestação cultural no país com animais? Podemos. O que nós não podemos, segundo a nossa Constituição? Nós não podemos realizar atividades, esportes, manifestação cultural, se a gente submeter esses animais à crueldade. Então, na decisão que nós tivemos ali, que, como disse já o Rogério, né, foi super apertado, né, Rogério? A gente ficou angustiado até o último momento ali, né, para saber a decisão do STF sobre o tema. E aí a gente vê a posição dos ministros com argumentos que eu te confesso, em alguns momentos eu fiquei bastante desconfortável, né? Quando a gente observa, né, em alguns dos votos, né, como foi o voto do ministro Gilmar, em que ele diz assim, mas a gente sabe que é cruel, que está errado, né? Mas se a gente for levar tudo ao pé da letra, a vida vai ficar muito aborrida. Não, gente, não é porque a vida vai ficar chata que eu vou deixar de cumprir aquilo que está dizendo a Constituição Federal. Ou não é porque o Executivo depois não consegue fazer o poder de polícia, o controle, é que a gente também não vai dizer que está errado, né? Então, está errado, né? Então, não é uma questão de dizer sou contra a manifestação cultural, não é uma questão de dizer sou contra a tradição, muito pelo contrário, né? A gente valoriza isso porque isso constitui a história do povo, a nossa história vem disso. Mas tradição e cultura não são situações imutáveis. Então, a gente tem essa situação, né, de desenvolvimento de atividades culturais, manifestações culturais. A gente tem outro tema bacana para a gente falar, né, a questão do sacrifício, né? A gente tem a questão ali de tradições que são importantes, mas essas tradições, essas práticas culturais, essas manifestações, elas têm que estar acompanhando
a Constituição Federal. Caso contrário, a Constituição Federal não abraça esse tipo de atividade. Então, é algo, Rogério, que eu acho que a gente acaba tendo que observar, porque em alguns dos votos, por exemplo, do ministro Fachin, chama a atenção porque ele começa, num dos seus argumentos, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem ali tradição e cultura e isso vai avançando com a sociedade. E aí ele vota a favor, né, da lei da vaquejada. Gente, se a gente vai avançando, não é para a gente ficar preso no século retrasado, né? Eu não vou ficar presa lá em 1800, né? Da ADI do Ceará, um voto que eu gosto muito é o voto do ministro Barroso, né? Acho que ele fez ali acho até porque me parece, né? Aqui fazendo uma fofoca, né? Me parece que ele meio que chegou a ser meio desafiado na hora ali, né? Quando ele pede vista, a galera meio que dá uma cutucada e quando ele vem com o voto, daí ele vem com tudo, né? Então, acho que ele construiu bem ali, né, na decisão ali do Ceará, analisando primeiro, que a vedação de crueldade é uma norma autônoma, analisando que o que está em foco mesmo é saber se é cruel ou se não é cruel. É esse o foco, né? E aí o processo tem laudo, tem parecer, né, comprovando que, de fato, a gente leva a danos, né, físicos, então eu causo ali, né, prejuízo físico e prejuízo psicológico nesses animais, né? A gente submete esses animais a uma violência que também não é só uma violência física. E cada vez que a gente vai ler sobre o tema, estudar sobre o tema, assusta mais ainda, talvez por a gente não ser da área, não ser veterinário, né? Não ser da área da saúde. E aí quando lê, assim, olha, dependendo da lesão, a dor não vem na hora, a dor vai vir dali a 9 horas, a dor vai vir dali a 2 horas, ou dependendo da situação, ó, boa noite de Brasília, Selma, né? Viu, a gente tá top, hein? Olha só, a gente tem Paraná, Suíça, Brasília, né? E tu viu, Nanda, tem um comentário aqui da Diana, que inclusive tem bastante sentido, porque até aparece numa das manifestações da PGR, da Raquel Dodge. Ela fala expressamente na manifestação que ela faz numa dessas ADIs que estão em tramitação, que é o seguinte, ela diz, a Diana, que alguns entendem que o fato de ter uma lei regulamentando a vaquejada vai fazer desaparecer a crueldade, né? E isso é de uma falta de lógica absurda, entender que simplesmente regulamentar uma prática já reconhecida, intrinsecamente, inerentemente cruel, vai fazer com que aquela crueldade desapareça. Um comentário da Diana aqui. Não, e acho que esse comentário é bem bacana, né, Rogério? Até para a gente ir retomando aqui, porque se o nosso foco, né, se a nossa questão central é falar sobre o que vai ser, de fato, ali crueldade, não é mais dizer se é cultura versus proteção animal, a gente tem que analisar o que é a atividade, né? Claro que a gente vai pensar o que é crueldade, mas para isso a gente precisa dos técnicos nos dando apoio, né? Porque às vezes a gente não tem nem a concepção, nem o conteúdo, né? Para conseguir discernir, por exemplo, que às vezes o aumento de um hormônio, do cortisol, pelo estresse, por estar sendo perseguido, pelo barulho, por estar sendo empurrado, já é uma situação cruel para aquele indivíduo. Não existe excesso, gente. Não é questão de existir excesso. A crueldade é inerente à própria atividade. Então, não existe vaquejada sem crueldade. Então, pensem vocês, assim, a gente está lidando com uma situação em que eu tenho os dois peões ali forçando o boi a sair em disparada de um brete, das variadas maneiras, né? Então, do eletrochoque no ânus ao cutuco, enfim, né? Ao cano, e aí por aí vai. Aí a gente tem dois modelos de peão, um que vai conduzindo, depois o outro que faz a tração. Eu tenho que virar os 4 cascos para cima para ter lá alguém que vai berrar valeu boi, ou vai berrar zero boi, né? E vai estabelecer ali o critério. É violento, é cruel, e quando a gente pode colocar, a gente pode luxar, a gente pode, né, torcer, a gente pode arrancar a cauda, como é uma situação que não é incomum, chega a ter até nome, né, para isso. Então, são critérios, Rogério, que eu te confesso que eu fico meio tensa com tudo isso, porque todo esse movimento surge mostrando uma força política nessas decisões todas, né? Porque o que é... E aí tu vai me corrigindo se tu pensar diferente, tá? O que a gente acabou observando? Nós tivemos uma decisão no STF mesmo, apertado ou não, né?
o STF poderia ter tido mais coragem, não sei se é coragem no termo, talvez não fique simpático, né? Mas poderia ter feito diferente, ter feito uma decisão ali com uma eficácia erga omnes, né? E não fazer só para o Ceará, o que acabou movimentando uma infinidade de outras ADIs, que foram tudo baixando depois da emenda constitucional 96, né? Mas a gente faz essa declaração dizendo que é, sim, cruel, que é inconstitucional. Ponto. Qual a resposta que a gente teve do outro poder, do Congresso Nacional? Né? A gente teve uma lei federal dizendo que a vaquejada é patrimônio cultural e imaterial. E aí todo mundo ficou já assim, né, com a sobrancelha em pé, pensando, bom, o que vem aí? Né? E aí vem a emenda constitucional mais rápida do Oeste, né? Que coloca, insere o parágrafo 7º, que o Rogério leu ali no início, em que vai dizer grosseiramente que aquelas atividades que forem reconhecidas como patrimônio cultural e imaterial não precisam obedecer à vedação de crueldade, ou seja, não precisam obedecer o inciso 7 do parágrafo 1º. Então, Nanda, se tu me permite, rapidinho, só fazer o panorama disso que tu falou, ó. Eu tenho aqui anotado justamente as datas, que eu achei interessante. A ADI 4983 foi julgada em 6 de outubro de 2016. A Lei 13.364, que tu mencionou, ela foi aprovada em 29 de novembro de 2016. Ou seja, um mês e meio depois do julgado da ADI 4983. E a emenda constitucional ela foi aprovada em 6 de junho de 2017. Então, um pouquinho, 6, 7 meses depois. Por isso que alguns trabalham, inclusive, a ideia do efeito backlash, né, de uma reação do Congresso Nacional a um entendimento consolidado, definido pelo Poder Judiciário, né, uma reação contrária a uma decisão judicial. Né. E ficou nítido isso, né, Rogério? Fica bem transparente isso e a gente vê como quando quer anda rápido, né? Porque foi a tramitação assim, ó, super veloz, né? Foi uma coisa que realmente chamou atenção, né? Então, eu até estava brincando esses dias, né? Porque a gente pensa o seguinte, normalmente a gente está lá quando vai falar, né, de controle de constitucionalidade, né? E você, o que pode ser objeto? Aí a gente falando lá para os alunos, né? O que pode ser objeto de uma ADI, né? Aí a gente vai listando e diz assim, a norma constitucional. Aí todo mundo te olha enviesado. Essa daí cheirou meia hoje da manhã, né? Cheirou chulé, né? Não é possível. Se a norma é constitucional e tem presunção de constitucionalidade, como é que a gente vai discutir a sua constitucionalidade? A norma da própria Constituição, né? Assim, né? Desse jeitinho, né? Quando alguém vai lá e pelo poder transformador faz essa reforma, coloca uma emenda que ofende a própria Constituição. Né? Então, esse é um debate, Rogério, muito bacana, tanto do ponto de vista do processo constitucional, né? A análise das questões, né, das ações de controle de constitucionalidade, a relevância desses processos objetivos, a importância da gente conhecer quem está julgando. Às vezes a gente não se dá conta, né, e acha que o STF, aqueles ministros, aquelas temáticas, porque não é atuação, não é a ação do todo dia, né? É algo que a gente acaba tendo que deixar mais de lado, não é uma relação tão importante. Bobagem! Porque é dali que vai vir depois todos os comandos que em cascatinha a gente vai ter que cumprir. Né? Então é muito importante a gente conseguir entender como é que funciona, quem entra, como entra, quais são os argumentos, quem são essas pessoas que estão ali decidindo a guarda e o controle da nossa Constituição. Né? Sem dúvida. Não sei se tu viu que tem uma perguntinha aqui do Felipe. Felipe foi aluno nosso da especialização lá da PUC, foi me orientando, inclusive, e já veio aqui com uma pergunta marota, Fernando. Diz o Felipe. Eu nem vi a pergunta ainda, mas eu vou dizer um negócio. Né? Com o Felipe na live, se não tivesse pergunta, ele estava passando mal. Tinha alguma coisa errada. O Mister pergunta. Ele vem com a temática dos testes em animais, né? E com a questão contemporânea das vacinas, e que provavelmente muitos animais estão sendo utilizados em testes para as vacinas, né? E aí como lidar com a crueldade animal nos testes, né? Eu diria para ele, depois, claro, tu tem a tua posição, acho que não deve ser muito diferente, no sentido de que muitas situações hoje, para delimitar o conceito de crueldade, está naquele limite do sofrimento necessário ou desnecessário, e nós temos ainda, infelizmente, algumas barreiras e algumas construções que nós mesmos fazemos acerca de necessidades de utilização de animais para alguns fins. E os testes, eles ainda entram dentro dessa perspectiva de que quando não há outra opção, se testa em animais mesmo, né? E isso não é visto nem pelo direito, nem pela legislação,
e pela sociedade em geral como uma situação de crueldade específica, porque caracterizaria um sofrimento necessário para um interesse humano que não teria outra opção de ser concretizado se não fosse por essa forma. Claro que isso dá pano para manga, é questionável, a gente sabe que muita gente também não concorda e é possível criticar muito isso. Mas eu diria mais ou menos isso para o Felipe, não sei o que tu diria para ele, Nando. Não, eu até puxei aqui, fui catar a pergunta do Felipe aqui. Valeu, né, Felipe? Obrigada aí. Mas realmente é uma pergunta sem vergonha, né? Porque daria um outro espaço para a gente conversar, né? Falar um pouquinho sobre isso, sobre a utilização dos animais na pesquisa. Porque eu acho que a gente tem várias linhas quando fala sobre isso, né? Uma linha seria fazer a utilização dos animais para docência, né? Então, vamos fazer a utilização e aí explorar, e sim, é cruel mesmo. Na docência. Hoje, a gente, do ponto de vista ético, a gente já consegue tirar isso, porque tem tecnologia, tem desenvolvimento, tem tudo possível para eu trabalhar do ponto de vista da docência sem realizar crueldade animal, pelo menos em massa, né? Que é a questão que a gente acaba observando, né, Rogério? Para a docência, a gente está vendo que é um caminho já tranquilo, que a maioria das instituições de grande porte, que a maioria das instituições já está indo, inclusive os cursos de veterinária, os cursos de medicina, isso é um avanço. Né? A gente observa algumas resistências em algumas áreas, mas isso aí é algo que é uma discussão que me parece vencida já, superada. O que a gente acaba sempre debatendo? Bom, vamos para a pesquisa, então. E aí, na pesquisa, a gente pega aquele lado cosmética, higiene, e também me parece que isso aí já está meio que... Né? Aliás, é uma das discussões que a gente vai ter no curso, né? Porque temos 2 ADIs, né, com relação a isso. Então, eu e o Rogério já separamos isso para debate. Mas a relação, então, que a gente olha, bom, pesquisa, uso de animais nas pesquisas. A gente também tem que lembrar que dentro das pesquisas, cosmética e higiene, para mim, eu acho que também é algo que a gente está se encaminhando para o entendimento de que vai ter que ser sem crueldade mesmo. Saúde, que veio a pergunta dura aí do Felipe. Quais são as coisas, e aí, na verdade, eu vou voltar a pergunta para ele, né? Quais são as coisas que a gente acaba tendo que se confrontar quando a gente analisa esse tipo de situação? Será que eu realizar a pesquisa em modelo animal se justifica porque, de fato, o modelo animal se aproxima do modelo humano e, com isso, a gente vai dar mais segurança e garantia ao protocolo, à vacina, ao medicamento, ou a gente está fazendo isso para espiar a culpa, né? Ou seja, a partir do laboratório, deixa eu testar em alguma coisa aqui para ver o que acontece para depois eu passar para o modelo humano. Então, a professora Selma, que estava aí também, ela fez aí o mestrado e o doutorado discutindo essa temática. E uma das coisas que a gente tem que estar sempre olhando é que a legislação que regula isso no Brasil, Felipe, fala sobre sempre a presença de um comitê de ética, né? Então, essa análise que a gente vai fazer não é uma análise de método, então não é uma análise, né, tipo, o que é melhor para as pessoas, é uma análise ética com relação à utilidade, né, a utilização desses animais na pesquisa. Será que precisa fazer? De que maneira precisa fazer? Será que não tem outra forma? Será que já não tem uma pesquisa na mesma linha? Então, acho que é uma discussão bacana, porque me parece que boa parte daquilo que a gente vem testando com os animais, mesmo para saúde, talvez a gente não precisasse. Mas isso é uma discussão super tensa, né, de tudo que a gente usa de animal, né, para conhecimento, para pesquisa e tal. Quando a gente pega isso, né, os protocolos de saúde são realmente os mais complexos, porque a gente tem fases mínimas para ultrapassar. Então, a gente tem lá as fases pré-clínica, fase clínica, e na fase pré-clínica está lá o modelo animal, né? Mas até que ponto a gente vai, né? A gente tem tanto exemplo, né, Rogério, de que não deu certo, né? De que a gente fez no modelo animal, até o contrário, para o modelo animal funcionou, né? E para o animal humano não funcionou. Parece que falta uma perspectiva de educação animalista, inclusive para influenciar esses comitês de ética, para ter um olhar mais animalista dessas questões, porque às vezes as coisas estão meio mecanizadas, assim, dentro de uma cultura já acadêmica, de que o animal é um objeto de pesquisa, de investigação mesmo, então, inclusive, quanto mais referências tu tiveres de testes e números de indivíduos testados, o teu resultado é considerado no âmbito acadêmico de maior relevância do que outro que tem um padrão de utilização em menos indivíduos. Então, são uma série de questões que realmente isso que tu trazes do modelo de experimentação e de modelos alternativos que já existem, até com mais eficácia para o ser humano, são questões que estão dentro desse debate. Então, por mais que a gente possa dizer, olha, ainda é visto como algo necessário,
mas existe todo um lado de argumentação que já está sendo desenvolvido e ganhando fôlego, que vai pôr em xeque algumas dessas verdades que o próprio meio acadêmico segue agarrado a elas, né? Então me parece que a gente vai avançar cada vez mais à medida em que a gente consiga difundir o direito animal, a educação animalista, esse olhar animalista e de uma perspectiva ética que não inferiorize os animais ou reconheça neles um conteúdo de dignidade, porque aí é o salto, né? Aí é a mudança, de fato. E aí, Rogério, até vou aproveitar, deixa aqui, né? Para uma experiência bem bacana, até eu e a Selma, a gente tem um artigo publicado que a gente fala um pouco sobre isso, sobre a validação dos comitês de ética, sobre a representatividade desses comitês de ética, porque quando a gente fala sobre a questão até nisso, né, de falar sobre uma educação animalista, a gente vai ter um representante só pela proteção animal, né, dentro das comissões, né? Então acaba ficando difícil, às vezes, a gente conseguir fazer o argumento daquele pesquisador que foi treinado a vida inteira a utilizar o animal como objeto de pesquisa, né? E pensar, aquilo ali não é um sapo, um coelho, um macaco, um cachorro, é o N, né? Então eu tenho um N e aquele N é o tanto que eu vou usar, enfim. E o Piracema, o instituto que nós estamos parceiros agora, né, para o nosso curso, ele já teve a oportunidade de participar de 2 CEUAs, que são os comitês de ética de utilização dos animais na pesquisa, né? De 2 instituições aqui do Rio Grande do Sul, nós fomos os representantes pelos animais, né? E foi uma experiência interessante, né? Para observar até o que tem que mudar, né? O que a gente teria que ter de diferente para, de fato, conseguir avançar, né, na discussão, né? A Angélica está aqui dizendo que muitos cosméticos já são veganos, né? Não testam em animal, né? E também a cosmética cria um novo conceito para não prejudicar. Isso aí, né? Mas é que daí a gente vê isso, né, Angélica? A questão de ser cruelty-free, né? Se a gente quiser, por exemplo, entrar no mercado europeu, né, no mercado da comunidade europeia, eu não posso ter crueldade animal, né? Porque eu tenho que obedecer às normas da comunidade. Então, até do ponto de vista econômico, é legal a gente começar a pensar uma virada nessa educação que o Rogério estava trazendo ali. Nanda, bom, vamos fazer o seguinte, olha só, eu já fico preocupado com o horário da live, nós temos 20 minutos e nós vamos fazer um sorteio. Bora. Eu quero falar do sorteio, então, antes de vamos falar do sorteio. Tá. Então, assim, ó, galera, é o seguinte, ô Rogério, se conseguir digitar ali, porque eu não vou conseguir, porque eu vou me atrapalhar, porque eu estou sentado numa cadeira de balanço. Assim, ó, o sorteio que nós vamos fazer, então, é de uma vaga para esse nosso curso, tá? Que as inscrições estão lá pelo Simpla. A gente vai fazer uma vaga de presente, né? Essa vaga, para sortear, né? Para fazer parte do sorteio, tem que seguir @Instituto Piracema e nos comentários tem que marcar 3 amigos. E não vale gente fake, tá? Tem que ser gente legal que goste da temática, tá? Então, assim, ó, tem que seguir o Instituto Piracema e nos comentários tem que marcar ali 3 amigos. Aí a gente vai... Daqui a 4 dias, a gente vai fazer o sorteio. Bom, agora, Nanda, antes, ainda nós temos um tempo, eu vou fazer alguns comentários, então, sobre as 2 ADIs que estão em tramitação no STF, objetivando, então, a declaração, o requerimento básico, o objetivo principal dessas ADIs é a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional 96. Então, para quem eventualmente está pesquisando ou se interessa, e esse é um tema que nós vamos, inclusive, estudar no curso com mais profundidade, mas essas 2 ADIs que eu me refiro é a ADI 5728 e a ADI 5772. A ADI 5728 ela foi proposta pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. O relator dela é o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli. Esse processo é o que estava pautado para julgamento agora no dia 5 de novembro, que foi retirado de pauta. Eu vou resumir aqui basicamente os principais pontos que estão levantados nessas ações de inconstitucionalidade. Nessa ação 5728, claro, tem uma questão interessante que nós vamos deixar para tratar no curso, Nanda, que é a própria legitimidade ativa do fórum como associação de segundo grau, essas que têm uma amplitude nacional, né, que, portanto, podem também propor ação direta de inconstitucionalidade, mas isso a gente deixa para analisar no curso. Na ação também o fórum pede o cabimento do controle de constitucionalidade, de emenda constitucional, invocando inclusive precedente do STF desde 93, falando que emendas são objeto de controle de constitucionalidade, obviamente quando extrapole o limite material, né, do poder constituinte derivado reformador.
Então, quando há o extrapolamento dos limites para uma reforma constitucional, obviamente que essa emenda pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Já tem jurisprudência no STF desde 93 e os precedentes são citados nessa petição inicial da ADI 5728. Também se alega a violação ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, que não aceita proposta de emenda que tenda a abolir direitos ou garantias individuais, né, como está expresso na Constituição. A emenda constitucional 96, ela violou de morte o direito fundamental ao meio ambiente e violou, portanto, essa cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º. Se diz também que o parágrafo 7º, nessa petição do Fórum, que o parágrafo 7º do artigo 225, ele também utilizou de forma indevida o poder constituinte derivado para contornar a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF justamente na ADI 4983, comentada pela professora Fernanda agora. E por tudo, então, por ser uma manobra para contornar os efeitos da declaração de constitucionalidade da ADI 4983, por violar um direito fundamental ao meio ambiente equilibrado no que tange à proteção constitucional dos animais contra a crueldade, e por violar de morte o artigo 60, parágrafo 4º, sustenta, então, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que a emenda constitucional 96 é, portanto, inconstitucional. Os parâmetros constitucionais violados, portanto, seriam o 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal, e o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Né? Bom, mais ou menos parecidos, sem grandes inovações, são os argumentos tecidos na ADI 5772, essa promovida pela Procuradoria-Geral da República. Né? Só que o objeto dessa ADI 5772 é ainda mais amplo, porque o pedido de declaração de inconstitucionalidade não se limita à emenda 96. Também se busca a declaração da inconstitucionalidade da expressão vaquejada na Lei 13.364, de 2016, que foi a lei que nós comentamos antes, e da própria Lei 10.220, de 2001, que é uma lei que considera atleta profissional os peões que participam de vaquejadas. Então, eles querem a declaração da inconstitucionalidade das expressões vaquejadas nessas duas leis infraconstitucionais também. E outra coisa, Rogério, que eu acho bacana e que depois a gente também vai debater mais no curso, né? É até a forma como a gente vai sustentando os argumentos. Né? A gente fica dizendo, olha, é tradição, é cultura, e aí ao mesmo tempo defendo. É profissão, é trabalho, né? É esporte, eles são esportistas profissionais, né? São atletas profissionais. Então, assim, ó, às vezes tu fica um próprio contrassenso nos argumentos que vão sendo trazidos, né? Exato, Nanda. E em ambas as ADIs é trabalhada a lógica, obviamente, de que a crueldade foi reconhecida como, como algo inerente à vaquejada. Então não é porque uma emenda constitucional, como foi salientado aqui, se não me engano, pela Diana, né? Não é porque uma emenda constitucional, ou mesmo uma lei infraconstitucional, regulamente aquilo, estabeleça que vai ter um veterinário olhando a prática, seja vaquejada, seja outras práticas que possam ser consideradas culturais também, porque a emenda ela extrapola, não é uma emenda exclusivamente voltada para beneficiar a vaquejada, ela vai beneficiar todas as práticas tidas culturais ou desportivas que utilizem animais, que num olhar animalista, obviamente, caracteriza uma crueldade, mas que a lei poderia eximir essa presença da ideia da crueldade ali pela simples regulação normativa. Então, e aí, isso é algo muito importante. Deixa, né, de um outro debate bacana também que a gente vai estabelecer depois lá no curso, é com relação até quem é que pode, no nosso sistema, determinar o que é patrimônio cultural e imaterial. Né? Será que pode o Congresso Nacional, o Legislativo, fazer isso? Ou isso tem que sair pelo Instituto do Patrimônio, tem que sair pelo IFAM? Então, quais são os argumentos, quais são os estudos? Ou simplesmente a gente vai, daqui a pouco, observar um monte de projeto de lei determinando que atividades X, Y e Z, né, são atividades culturais, porque daqui a pouco tem interesse econômico. São milhões e milhões e milhões de reais que circulam na vaquejada. Né? Então, a gente também não pode ser ingênuo que a proteção que está sendo feita é uma proteção porque, olha, queremos salvaguardar a tradição do homem da caatinga. Não, né, gente? A gente está querendo salvaguardar o bolso de alguns, né? Porque é uma situação milionária que tem ali. Né?
Mas isso é uma discussão para depois. Desculpa te interromper, Rogério. Não, eu já estou concluindo. E uma outra questão interessante, que também acho que a gente pode abordar bastante no curso, é que, sobretudo na ADI 5772, invoca-se também a ideia da dimensão ecológica, da dignidade humana, que também tem aparecido em precedentes aí dos tribunais superiores e vem sendo, em diversos precedentes, utilizada para fundamentar a proteção tanto do ambiente quanto dos próprios animais. No voto da Rosa Weber, se eu não me engano, há uma menção expressa à dignidade do animal, né? No voto do ministro Barroso, se começa a falar em dignidade própria dos animais, né? Isso é uma questão que ainda a gente precisa desenvolver mais e ver isso aparecer com mais força nos precedentes, né, Nanda? Porque a gente ainda está trabalhando muito nessa perspectiva do ambiente, da dimensão ecológica, da dignidade humana. O próprio ministro Barroso reconhece direitos morais aos animais, mas no voto dele ele meio que fica reticente em declarar ele que... Ele fica meio que em cima do muro ali nessa hora, né? Como sujeitos de direitos, ele não chega a afirmar isso do ponto de vista dos direitos jurídicos, né? Ele fala no campo dos direitos morais. Apesar de ainda a gente não ter sustentado né, a defesa e não sei o quê, reconhece essa ciência e tal. E há nesses processos uma manifestação já da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no sentido de opinar, tanto na ação do Fórum quanto na ação proposta pela própria PGR, de opinar pela inconstitucionalidade da emenda constitucional 96. Então, vejam, existem duas ações com muito fundamento jurídico, existe uma manifestação já expressa da posição da PGR, no sentido da declaração da inconstitucionalidade da emenda constitucional 96. E agora, Nanda, acho que a gente pode partir para o nosso exercício que nós tínhamos falado de bola de cristal, né? Porque eu tenho aqui a composição dos votos da ADI 4983. Foi 6-5. Votaram a favor pela inconstitucionalidade da lei do Estado do Ceará os seguintes ministros: Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Essas 6 votaram pela inconstitucionalidade, pró-animais, né? E foram vencidos o ministro Edson Fachin, Teori Zavascki, o Luiz Fux, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Agora nós temos uma nova composição no STF. Saíram... Me ajuda, Nanda. Saiu Teori. Saiu Teori. E saiu o Celso, exato. E agora nós temos o Alexandre de Moraes e o Cássio Nunes Marques. Então eu fiz aqui uma prévia, vou dar a minha bola de cristal, talvez não bata com a tua, porque a gente já meio que trocou uma ideia ali. Mas é o seguinte, considerando que o Luiz Fux vai manter o voto, ele não vai declarar inconstitucionalidade. A Rosa Weber, se manter o voto proferido na ADI da vaquejada, vai declarar a inconstitucionalidade da emenda 96. O Marco Aurélio também. O Gilmar não, já está 2-2. Se manter o voto dele, 2-2. O Ricardo Lewandowski, se manter o voto, desempata pela inconstitucionalidade, 3-2. A Carmen Lúcia, se manter o voto, também, 4-2. Mas aí vem o Dias Toffoli, que pode manter o voto, 4-3. Tem o Edson Fachin, que pode manter o voto, e aí fica 4-4. Vem o Barroso, que se manter o voto, fica 5-4. E aí faltam 2 ministros. O Alexandre de Moraes e o Cássio Nunes Marques. Minha opinião, botando muita fé no Alexandre de Moraes, ele vai declarar a inconstitucionalidade. E acho que o Cássio Nunes Marques, esse eu não acredito muito, né? E acho que dá 6-5 de novo, Nanda, pela declaração da inconstitucionalidade da emenda 96. Essa é a minha bolinha de cristal, é aquilo que eu projeto. Qual é a tua? Eu tô projetando também, Rogério, o 6-5, né? Acho também que vai ficar o 6-5, mas eu acho, eu perdi já na outra, viu? Eu fiz uma aposta na do Ceará e me ralei. Mas eu sou teimosa, vou de novo. E aí eu vou fazer o contrário. Eu vou botar fé no desconhecido. A Luísa tá botando fé contigo, tá botando fé no Alexandre de Moraes. Eu vou botar fé no Cássio. Vou botar fé no Cássio, entendeu? Bota fé em quem a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Né? Vou tentar explicar a minha lógica aqui, né? Meu raciocínio Vandinha.
O voto do Alexandre de Moraes, por exemplo, na última decisão, né, do sacrifício, nossa aqui do recurso do Rio Grande do Sul, o voto do Alexandre de Moraes foi muito duro contra os animais. O voto dele foi muito duro, né? Pode ser que ele entenda que seja algo diferente, que uma coisa seja o culto religioso, a outra coisa seja o esporte, enfim, né? E essa manifestação cultural. Então, pode ser que ainda dê mais, né? Pode ser que a gente consiga... Mas eu confesso que eu fico um pouco tensa com o Alexandre de Moraes em razão desse voto do nosso recurso extraordinário aqui do Código Estadual do Rio Grande do Sul. Teve tempo para refletir, para ler os fundamentos das ações, do parecer da PGR. Ele vai votar pela infância. Ele vai, né? Ele vai. A gente pode levar fé, né? Ele não dá para. Daqui a pouco, assim, ó, a gente, né, pode até se surpreender e ser melhor ainda, né? Ser os dois a favor dos animais, né? E uma coisa muito legal que aconteceu nessa ação 5728, que é a ação do Fórum, que foi juntado agora, dia 29 de outubro, um ofício que foi intitulado Manifesto contra a Vaquejada, que foi subscrito pela Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, mais 17 comissões de proteção animal de seccionais da OAB, mais 20 entidades de proteção animal do Brasil e mais milhares de assinaturas de pessoas e outras entidades do Brasil. Isso foi juntado agora no processo, porque o processo estava pautado para julgamento em novembro. E aí e havia até uma manifestação em Brasília, que talvez até ocorra ainda, não sei se foi adiado ou não, mas essa manifestação já está nos autos, esse ofício. E isso dá um pouco da força, traz um pouco de luz também para quem vai julgar, mas acredito que com isso também se ganha mais força, a OAB se posicionando. Eu achei muito importante o posicionamento da OAB, né, aqui. Porque às vezes, né, Roger, às vezes as pessoas olham e dizem assim, tá se defendendo os animais, então é porque é um apaixonado, porque gosta de bicho, né, porque não está tendo um olhar técnico. E não, né, gente, a discussão toda, até vocês observaram que a gente conversou hoje aqui, é uma leitura técnico-jurídica sobre a matéria, né? E é importante a OAB estar se manifestando, porque, na realidade, o que a gente vê? A OAB tem, né, essa comissão que é, né, federal, que é a Comissão Nacional, nós temos as comissões, né, seccionais, a gente tem muitos municípios, tem muito advogado envolvido, não é uma aventura, né? Não é um espaço em que as pessoas estão fazendo essa discussão sem nenhum fundamento, muito pelo contrário. Né? A gente tem aí muita literatura à disposição para fazer a discussão, é uma discussão de fundo constitucional, então é todo um debate, que é um debate jurídico importante, né? E que não dá para dizer, olha, só porque a questão econômica é relevante ou porque vai impactar determinado nicho, né, a gente vai simplesmente rasgar a Constituição Federal. Eu queria agradecer a todos vocês que mais uma vez nos acompanharam, todos os queridos amigos, alunos, colegas, professores, todo mundo que está nos acompanhando. E agradecer a ti, Nanda, mais uma vez, muito obrigado, super parceria. Acompanhe, então, nas redes sociais do Instituto Piracema, nas minhas, nas redes sociais da professora Fernanda, a divulgação desse curso que inicia dia 25 de novembro. Venham conosco. Nanda, tuas palavras finais, então, te agradeço. E pode falar até cair a live. Eu que agradeço, acho que esse teu projeto é um projeto excepcional, é um projeto que tem que ser, né, todas as vezes ali, né, reforçado, porque é um trabalho muito bonito, né, que tu desenvolves aqui em Porto Alegre e acaba, na realidade, reverberando o país inteiro, né, com as lives, né, com o canal do YouTube. Então, acho que, assim, te parabenizo. Então, sigam ali a @ do Instituto Piracema. Marquem os amiguinhos, né, nos comentários do post que convidou para essa live. Tem código de desconto. Estudante tem desconto. Membro de ONG de proteção animal tem desconto. Então, assim, ó, querendo desconto, dá um grito também que a gente passa ali os códigos promocionais, né? Mas venham com a gente que vai estar bem bacana mesmo, né? A ideia aqui é trocar, construir, refletir todo mundo junto sobre um tema que a gente gosta muito. Então é isso. Obrigadão. É isso aí. Valeu, Nanda. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente.